Licença que eu tô chegando, licença que eu vou contar. Saúdo nossa memória e uma história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Essa história eu vou te contar. Há muito tempo atrás e bem longe daqui, havia uma princesa que ela era medrosa. Ela tinha medo do escuro. Então ela determinou que os funcionários do palácio acendessem todas as luzes e deixassem tudo brilhando o tempo todo. Mas ainda assim o medo dela continuou. Então ela determinou que no reino todo todas as luzes tinham que ficar direto acesas. E assim foi feito. Mas o medo dela não melhorou muito. E mesmo nesse reino, onde parecia que o sol brilhava o tempo todo, nunca tinha descanso, ela arrumava outros medos. Ela tinha medo da solidão. Às vezes ela andava no palácio e não encontrava ninguém. E com esse medo, ela determinou que todos que viviam no reino iam dormir no lado de dentro dos muros do palácio. Mas o medo dela não melhorou muito. A princesa era criativa para inventar medos. Uma vez, ela resolveu temer a pobreza. E nisso ela determinou que todos tinham que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. E mesmo depois de um tempo em que ela já vivia cercada de tesouros aos pés da cama, ao lado direito, ao lado esquerdo, ela ainda temia não ter recursos. Ela não parava de pensar: e se todos forem embora? E se todas as luzes apagarem? E se eu precisar de alguma coisa que todo o recurso do reino não consiga comprar? Ela não parava de pensar nessas coisas. Mas um belo dia, ela fez um passeio com a comitiva real. E foi pela manhã. Quem poderia saber? O sol brilhava o tempo todo, não tinha muito como saber o período do dia. Mas parece que próximo da manhã, ela se perdeu da comitiva. E aí ela ficou apavorada, se embrenhou na mata, estava tentando descobrir se encontrava alguém para pedir ajuda, que achava que sozinha não voltaria para onde ela vivia. Até que ela chega numa região, havia uma nascente de barulho delicioso, d'água chegando ali. Então ela viu que o menino descansava na grama, na beira da água. E ela quis saber o que ele fazia. O menino contou para ela que ele ouvia as estrelas. E ela queria saber como que ele podia fazer isso, se estava o tempo todo claro. Ele chamou ela para deitar do lado dele e fechar os olhos, escutar a fonte, aí sim, ela ia ver as estrelas brincando. A menina dormiu um sono delicioso. Fazia tempo que ela não tinha um sono assim lá no palácio dela. Quando ela acordou, o menino não estava mais lá. Ela teve um pouquinho de medo de não estar com ele, mas ela focou em seguir o leito do rio e assim conseguiu chegar no reino. Lá, quando ela chegou, as pessoas estavam preocupadas, estavam coçando a cabeça, estavam curiosas. Onde que ela tinha ficado tanto tempo? Assim que ela chegou no reino e pôs o pé no palácio, procurou os arquitetos e quis que eles construíssem uma fonte. Aí sim ela ia escutar o barulho, ver as estrelas e dormir deliciosamente. Os arquitetos fizeram fonte de pedras preciosas. Porém, o palácio era muito barulhento, então ela não distinguia o som da fonte, a estrela que ela estava imaginando, o palácio. Então ela resolveu partir do palácio e de novo procurar um menino lá no fundo da mata. Quando ela finalmente encontrou o amigo, ele estava do mesmo jeito, deitado, ouvindo o som da água, vendo as estrelas que a princesa tinha que se esforçar um pouquinho para também conseguir. O amigo chamou ela para deitar, fazer como ele. Ela se deitou, ouviu um pouco o som da nascente. Depois de um tempo, ela não só viu as estrelas, ela cantou, dançou, brincou com elas. E dormiu tão profundo que no outro dia, quando ela acordou, o menino não estava mais, porém ela não teve medo. Se concentrou e chegou no palácio. Quando ela chegou lá, todos os sábios que trabalhavam com ela ficavam estudando a fonte para entender as estrelas que ela contava, porque as outras pessoas do palácio não viam, como ela, o menino da mata, aproveitando o som, sonhando com as estrelas. Mas dali em diante alguma coisa mudou, porque toda a tarde a menina ia para a floresta
e brincava com seu amigo, conversava com ele. Ela voltava cada vez mais animada. Conforme isso foi passando, a menina não teve mais medo da solidão. Ela achava que sempre poderia contar com o céu, com as estrelas, com a floresta, com a água, com a terra, com a chuva, com o vento, com o sol, com a galáxia. Eram amigos que nunca iam deixá-la na mão. Ela também diminuiu os outros medos. Conforme ela foi ficando próxima do amigo da floresta e percebendo outras coisas deliciosas envolvendo coisas que nem eram tão caras como a natureza, ela foi ficando mais tranquila. E aos poucos as luzes do palácio e do reino foram apagando. E ela também não se importou. Afinal, era na escuridão que ela via as amigas estrelas. Ah, e quanto ao tesouro dela, que ela estava com muita preocupação, se ela perdesse, se ela precisasse de mais, ela determinou que os ministros verificassem as pessoas mais necessitadas do reino para dividir entre as pessoas que não tinham recursos, que passavam necessidade. Então ela foi ficando um pouco mais tranquila. E a menina, conforme o tempo vai passando, ela se diverte com essas visitas ao amigo, lá no fundo da floresta. Bom, quando ela chega lá, ela tem medo do rio, do fundo do rio. Mas isso, quem nunca, não é mesmo? E nessas horas o menino estica a mão para ela e ajuda para que ela vença o receio e mergulhe. Nessa hora eles brincam muito, se divertem bastante, até que ela perde o fôlego. Volta para o palácio e espera que o sono chegue. Então, ela tem um sono cheio de estrela, tranquila, descansa muito. Nem precisa ir para mata para descansar, como ela descansava lá com um amigo. Aí ela dorme deliciosamente até que no outro dia chega o sol. Ah, e agora sim, o sol, ele consegue dormir a noite toda, como os outros habitantes do reino. Todo mundo conseguiu essa tranquilidade, depois que a princesa ficou mais calma com relação aos medos dela. Licença que eu tô partindo, licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória e uma história vocês vão levar. Essa história vocês vão levar. Essa história vocês vão levar.